Olá, boa tarde. A TV Assembleia transmite a partir de agora a sessão ordinária desta terça-feira, dia 24 de maio de 2022. O primeiro item da pauta de votação da ordem do dia é um veto total do governo do estado ao projeto de lei de autoria do deputado Luiz Durão, que regra sobre uso preferencial de elevadores públicos e privados para pessoas com deficiência, gestantes, idosos e pessoas com criança de colo. Por se tratar de um veto, os deputados devem votar para que eles continuem votando o restante da pauta. Caso eles não votem, a pauta fica trancada. E se eles votarem, os dois primeiros itens subsequentes são projetos de lei que estão em regime de urgência. Um deles é de autoria do governo do estado, que institui selos de qualidade em água envasada. O outro é de autoria do deputado Vandinho Leite e obriga os postos de combustíveis a divulgarem de forma clara o preço dos combustíveis conforme a forma de pagamento. Acompanhe os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declaro a mesma aberta e convido ele, o delegado Danilo Baense, para proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos, homens e mulheres, coloquem em posição de respeito. Salmo 150, versículo 1. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Muito obrigado. Acaba de chegar em plenário também a ministra Irini Lopes, que nós recebemos ela de braços abertos. Presidente, Antes, porém, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Declara a mesma também aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Ouço nesse momento agora o delegado Danilo Baense. Presidente, quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do delegado de polícia, doutor André Landeira. O pedido de Vossa Excelência se soma ao meu, por gentileza. Trabalhava lá na região de Vossa Excelência, lá em Cariacica, já há muitos anos, né? E ele acabou falecendo, passou mal no serviço e veio a óbito. Que Deus conforte todos os familiares e também os seus colegas e amigos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, Danilo. Mais algum parlamentar gostaria de fazer registro de um minuto de silêncio? Encerrada, então, a fase, solicito a todos também se coloquem em posição de respeito para que façamos um minuto de silêncio proposto pelo delegado Danilo Baense pelo falecimento do delegado de polícia que atuava no município de Cariacica, André Landeira. Meus sentimentos para com toda a categoria e, em especial, com a família do delegado. Deputado Marcelo. Gostaria de ainda incluir no minuto de silêncio, deputado Marcelo. Por favor. Gostaria de incluir também, senhor presidente. Então, vamos sentar, gente. Pode falar, Dani. Gostaria de incluir, morreu em Cachoeiro Gercílio Cipriano, empresário, músico, uma pessoa admirável, que deixou muitas saudades. Eu queria consignar aqui um voto de profundo pesar pelo seu falecimento. Registrado, deputado Freitas. Quero pedir, nesse minuto de silêncio, senhor presidente, que seja também em função do amigo Jairo Meira, ex-secretário de Esportes de Jaguaré, militante do nosso partido, correligionário, tinha 60 anos, e o Jairo já vinha há algum tempo lutando fortemente, bravamente contra o câncer que o acometeu e que ceifou sua vida. Que Deus possa confortar a família, e fica aqui o nosso relato de profundo pesar em função da partida do amigo Jairo Meira. Ok, então, tendo sido solicitado pelos deputados Danilo Baense, Teodorico Ferraço e deputado Freitas, um minuto de silêncio, peço a todos os colegas deputados que agora, nesse momento, fiquem em posição de respeito para que façamos um minuto de silêncio.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Passamos então à primeira fase do expediente, que nesse caso é para simples despacho. Antes, porém, eu registro com muita alegria a entrada nesse plenário do vice-líder do governo, deputado Marco Garcia, que foi acompanhado pelo deputado Sérgio Majeski. Os olhares do item 01 ao item 07 tratam-se de ofício justificando a ausência de deputados. Meu despacho único para todos os itens é: justificada as ausências, a secretaria. Número 8, ofício 53/2022 e 128/2022 da deputada e ministra Irini Lopes. Defiro. Nono item, mensagem 829/2022 do governador do Estado à Comissão de Finanças. Do item 10 ao item 79, tratam-se de mensagens governamentais respondendo a requerimento de informações das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Meu despacho único para essas mensagens governamentais é aos autores e autoras dos requerimentos por cópia eletrônica. Projeto de Lei 216/2022, deputado Vandir Leite, a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 81, Projeto de Lei 217/2022, deputado Carlos Von, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. Registro também que está nas dependências da Assembleia Legislativa, o capitão de Mar e Guerra, comandante Vaz, que esteve aqui já à frente da Capitania dos Portos e hoje assessora a mesma. Item número 82, Projeto de Lei 218/2022, deputado Luiz Durão, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 83, Projeto de Lei 219/2022, deputado Vandir Leite, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. 84, Projeto de Lei 220/2022, da deputada e ministra Irini Lopes, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. 85, Projeto de Resolução número 13/2022, dos deputados Capitão Assunção e Hudson Leal, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Aditivo do expediente. 85A, parecer sem número 2022 da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 198/2022, deputado Freitas, inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Ok? Ok. Número 86, requerimento 031/2022, deputado Luciano Machado, de retirada da Comissão de Justiça do projeto de lei 760/2021. Nesse momento eu defiro. Do item 87 ao item 117, tratam-se de requerimentos de informações de autoria do deputado Capitão Assunção e Vandinho Leite. Meu despacho único para todos os requerimentos é ofícios. Nesse caso é a segunda fase do expediente, que é sujeita a deliberação. Aos deputados que estão presentes em plenário, que marquem suas presenças, assim como fez o deputado Torino Max. Deputado Vandinho Leite, sua presença é importantíssima aqui no plenário. Deputado Rafael Favato, de igual forma, assim como a deputada Raquel Lessa, destacando aqui no plenário com o seu vermelho bordô. 118, requerimento de urgência 111/2022, do líder do governo, deputado Dari Pagung, para o projeto de lei 221/2022, oriundo da mensagem governamental de número 829. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem com a mão para o alto. Aprovado mesmo assim. 119. Requerimento 85. Registre meu voto contrário, por favor, capitão Assunção, no item 118. Quem quiser registrar, pode utilizar o microfone. Para registro só. Senhor presidente. Não é para discurso, não. Registre também meu voto Registrado. contrário. Próximo mais um registrador. Presidente, por gentileza, registro meu voto Registrado. Carlos Von, quer que eu registre? Registrado o voto contrário do deputado Carlos Von. Requerimento 85-2022, deputada Raquel Lé, sessão solene em homenagem à inclusão do Estado do Espírito Santo na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Sudene, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado, inclusive, contando com o voto do Coronel Alexandre Quintino. 120. Requerimento número 100, 2022, deputado engenheiro José Rocha Esmeraldo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. 121. Requerimento 102, 2022, deputado Luciano Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Do item 122 ao item 140, tratam-se de indicações das senhoras deputadas e dos senhores deputados, que nesse momento colocarei todos em conjunto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Pela ordem, presidente. Aprovado por unanimidade. Ouço agora o vice-líder do governo, deputado Marco Garcia, para justificação de voto. Não, pela ordem eu quero. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência se pudesse fazer a inversão das fases das comunicações, da fase das comunicações. Deputado líder do governo pede inversão da fase das comunicações. Deputados que aprovam, mas como se encontram. Aprovado, contra um voto. Passamos então à fase da ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 137/22, de autoria do deputado Luiz Durão. Nesse momento, eu convoco a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fabrício Gandini, para oferecer o parecer oral à matéria ou designar relator, se assim entender. Avoco o projeto, convoco a Comissão de Justiça. A matéria veio com veto total. A matéria dispõe sobre a obrigatoriedade de preferência de embarque e desembarque em elevadores de prédios públicos e privados, de autoria do deputado Luiz Durão. É um projeto, o veto total está alegando que elevador é considerado meio de transporte, portanto, a legislação seria federal, ok? Deputado Freitas, só poderia legislar de forma federal, apesar de eu ter minhas dúvidas quanto a essa questão específica, porque mesmo sendo considerado transporte, nós não estamos legislando sobre o elevador, nós tratamos aqui sobre a prioridade. Então, já vi a gente, inclusive os municípios, talvez, esse seria um caso mais municipal, mas já vi também legislar sobre o aviso, para ver se o elevador está no local, e isso nunca foi impedido pela legislação local. Então, a gente, apesar de ser uma matéria controversa, acredito que o deputado poderia chegar a uma discussão com o governo para entender o limite da legislação, até para que possa reapresentar o projeto. Portanto, eu vou, apesar de, em parte, discordar do veto total, eu vou dar pela manutenção do veto para que haja diálogo e me comprometo em uma nova apresentação do projeto a ajudá-lo a tramitar na casa. Então vamos pela manutenção do veto total, a matéria pode ser discutida. Então, quem quer discutir, eu vou convidar o deputado Vandinho Leite a votar na matéria. Deputado Vandinho Leite, como vota? Com o relator, deputado doutor Emílio Mameri.
Deputada Janete Sá. Deputado Mar Garcia. Voto com o relator. Deputado Marcelo Santos, presidindo. Deputado Dr. Rafael Favato. 1, 2, 3, 4. Tendo número suficiente para manutenção do veto na Comissão de Justiça, devolvo a mesa para prosseguir a votação, senhor presidente. Encerrada então a discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total, pela manutenção do veto. Nesse momento, eu coloco a matéria em votação. Informo, senhoras e senhores deputados, por se tratar de veto, ela é votação nominal. Antes, porém, eu ouço o líder do governo, deputado Dari Pagunho. Senhor presidente, eu oriento os deputados e deputadas que votem sim para manutenção do veto. O líder do governo encaminha pela manutenção do veto. Vou abrir o painel para a votação. Os deputados que votarem sim, votam pela manutenção do veto. Os que votarem não, votam pela derrubada do veto. Informando também aos senhores deputados que nós faremos uma derrubada da sessão para que possamos entrar numa extraordinária e votarmos o crédito suplementar. Cadê? Projeto... Qual é da pauta? 221. Projeto 221. Item da pauta. Item 9. Para que possamos votar o item 9. Ô, Madureira. Show de bola. Você vai ter a votação nominal, você? Sim. Deputado, eu estou esperando a votação nominal. A votação nominal? Ei, Luciano. Certinho? Certinho. E a nossa gestão? Meio frio, hein? No dia que vier, tá bom. Eu passei na roça sábado e ia na roça. Não, eu sei que vocês estão na correria. Eu passei na roça domingo, sábado e domingo. Sexta e sábado foi 20 horas de serviço. Então. E domingo, eu acabou. Você lembra? Esquenta não, no dia que você lembrar, você traz. Pode ficar tranquilo, Madureira. Não está marcando a minha abstenção aqui, não. Eu vou cortar o salário de vocês, hein? Vou avisar logo aqui. Votação então nominal finalizada. 19 votos sim, 5 votos não. A minha abstenção totalizando 25 votos. E nesse caso, em face do resultado, fica mantido o veto do governador. Comunique-se ao mesmo. Nesse momento, eu vou encerrar a sessão e convoco para as 15 horas. Às 15 horas e 20 minutos, uma sessão extraordinária. Está encerrada a sessão. Marquinho.
Deputado Durão está presente, visivelmente teve um problema no painel, está computada a sua presença. Votaremos o projeto de lei, o projeto 111-22, projeto de lei 221-22, oriundo da mensagem governamental. É extraordinário. Neste momento, você está acompanhando os deputados marcando presença para o início de uma sessão extraordinária. A sessão ordinária foi encerrada após a votação do veto total, que estava no primeiro item, e agora haverá uma extraordinária para que eles votem o item 9 da pauta anterior, que é um projeto de lei do Governo do Estado que abre crédito suplementar no valor de R$ 1.077.140.428 em favor da Secretaria de Estado da Educação, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e dos encargos gerais do Estado. Até o momento, 15 deputados marcaram a presença, mas para a votação acontecer precisa ter maioria. 15 horas e 25 minutos, tivemos um problema técnico, então 15 horas e 25 minutos, estamos reabrindo a sessão para fazermos uma votação em caráter extraordinário. Como vocês acompanharam, o deputado Marcelo Santos falando, houve um problema técnico, uma nova pauta precisa ser confeccionada para que os deputados possam também acompanhar o projeto que eles estão votando, não só os deputados, né, como toda a equipe técnica envolvida na sessão. E por isso teremos aí mais 4 minutos de pausa. 3 a 4 minutos de pausa. Como nós estávamos falando também, então, esse projeto de lei vai abrir crédito, né? Um crédito suplementar para 3 secretarias. É a Secretaria de Educação, a SEDU, o Instituto de Previdência dos Servidores e também outros encargos gerais do Estado. Crédito de mais de R$ 1.077 bilhões. O projeto foi encaminhado pelo Governo do Estado para a Assembleia, ele foi lido na sessão ordinária, na parte do expediente, e logo em seguida, na segunda fase do expediente, que é sujeita à deliberação, ele já foi votado o requerimento de urgência para que ele fosse já para votação na sessão subsequente. Por isso, essa sessão extraordinária já vai poder votar esse projeto. É um projeto de lei do Governo do Estado, é o 221 de 2022, que solicita autorização para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.077 bilhões. Os deputados votaram na sessão anterior um veto do Governo do Estado a um projeto de lei do deputado Luiz Durão, que a matéria regrava sobre o uso preferencial de elevadores públicos e privados para pessoas com deficiência, grávidas, idosos e pessoas com crianças de colo. O deputado considerou como se fosse transporte, né, o elevador. Porém, a Procuradoria-Geral
da União, do Estado, disse que isso não compete à legislação, né? Não, isso compete à União para legislar sobre transporte e direito civil, que é o que está na Constituição Federal. A sessão extraordinária, a princípio, só tem um item. Nós vamos receber a pauta daqui a pouco e ver se existem mais itens a serem votados, mas o principal é este primeiro item, que é do Governo do Estado, que foi encaminhado pelo Governo do Estado para abrir um crédito suplementar no valor de 1,077 bilhões. Abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele mais uma vez, o delegado Danilo Baense, a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que coloquem em posição de respeito. Salmo 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Muito obrigado, delegado Danilo. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma, nesse momento, aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Não há expediente a ser lido, então, nesse momento, passamos imediatamente para a ordem do dia. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 2021, oriundo da mensagem governamental 829, que solicita a abertura de crédito suplementar, publicado no Diário Oficial 20/05/2022. Convoco a Comissão de Finanças, deputado Fabrício Gandini, para oferecer parecer oral à matéria. Finanças, me perdoe. É porque o Freitas ficou falando comigo dali para cá, eu fiquei tão empolgado, agora ele está aqui. Deputado Freitas. Freitas Gandini. Esse é meu líder, o Gandini é gente boa, cara. Acho que até tem a ver por conta do tamanho. Observa. Excelente, senhor presidente Adoc, deputado Marcelo Santos, muito bem acompanhado do vice-líder do governo, o cabeça branca, o dono da lancha aqui na Assembleia Legislativa. Avoco a Comissão de Finanças, a quórum, e avoco o projeto de lei 221/2022 para relatar a matéria de autoria do Governo do Estado. Que tem como objeto abertura de crédito suplementar no valor de R$1.077.140.428 em favor da Secretaria de Estado da Educação, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e dos encargos gerais do Estado. Eu vou dirimir, detalhar essa suplementação em função muito do valor substancial que está prevista nessa suplementação, de mais de R$1 bilhão. O presente projeto de lei visa atender despesas com modernizações e ampliações. Modernização e ampliação e adequação das redes de escolas, despesas com folha de pagamento, manutenção das unidades central e regionais, manutenção, modernização e gestão da tecnologia da informação na educação, alimentação escolar, transporte escolar rural, manutenção e regularização imobiliária das escolas, promoção de eventos institucionais, cooperação entre Estado e municípios na implementação de políticas de educação, formação de professores, ampliação e desenvolvimento da educação no campo, realização do censo escolar, avaliação de alunos, estudos e pesquisas da educação, desenvolvimento
integrado de esporte e cultura nas escolas, fomento ao acesso dos estudantes ao ensino superior, promoção da educação especial, cooperação Estado-municípios por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Espírito Santo, inativos e pensionistas do Fundo Financeiro e do Fundo de Proteção Social e inversões financeiras do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias Fundap, conforme anexo 1 do projeto de lei. Os recursos necessários à execução do referido crédito suplementar serão provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021 nas fontes 101, ou seja, recursos do Tesouro, recursos ordinários 01-131, cota parte estadual do salário da educação e 0147 do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, e de anulações de dotações orçamentárias constantes do Programa de Trabalho da Secretaria de Estado da Educação, do Encargos Gerais da SEGER, conforme anexo 2, e de excesso de arrecadação, conforme anexo 3 do projeto de lei. A norma atende ao disposto no artigo 16, inciso 2, da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, e o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os anexos contidos no projeto demonstram todos os gastos de forma detalhada, demonstrando transparência e respeito às normas legais. Inclusive, esses anexos estão aqui e, caso tenha alguma dúvida de onde estarão aplicados esses investimentos, eu posso tranquilamente demonstrar aqui nesse momento. Nesse sentido, aqui na Comissão de Finanças, o relatório é pela aprovação do presente projeto e eu coloco o relatório em discussão. Gostaria de discutir. Com a palavra, deputado Sérgio Majeski, por até 10 minutos para a discussão. Muito obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Freitas, deputado Freitas, presidente. Freitas, gostaria de discutir também. Discutir também. Logo após o deputado Sérgio Majeski, deputado Torino Marques. Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que estão presentes aqui no plenário, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Deputado Freitas, o projeto que acompanha esse pedido de suplementação, as explicações são claras de onde vem o dinheiro e para onde ele deverá ir. E grande parte dos objetivos aqui são nobres, que sejam, então, muito bem aplicados. Mas eu gostaria de linkar essa questão. A gente tem visto o tempo inteiro uma série de anúncios de reforma de escolas, de convênios do Estado com prefeituras no que tange à educação. E eu sempre vou lembrar aqui do que aconteceu aqui no Estado por mais de 10 anos, com o aval do Tribunal de Contas e dessa casa, onde parcelas do MDE, que é aquele dinheiro do chamado 25% obrigatório, foram aplicados para fundo previdenciário. Então, assim, toda vez que eu vejo essas questões, né, e agora a gente vê uma quantidade imensa de pessoas, quando o governo vai inaugurar, vai lançar edital, etc., ali junto e fazendo festa, mas na luta que tivemos para que voltasse a ser aplicado integralmente os 25% aqui no Estado, nós aqui na Assembleia Legislativa praticamente pregamos no deserto. Então é sempre bom lembrar que se hoje também o Estado pode ou está fazendo essas reformas, é graças ao fato de que a partir do ano passado o Estado voltou a ser obrigado a empregar integralmente os 25% na educação. Uma luta que lutamos praticamente sozinhos aqui durante pelo menos uns 6 anos.
Então, é só para destacar isso, não há, eu imagino que aqui no projeto, que não esteja bem explicado a origem dessa suplementação e a sua destinação. Muito obrigado, deputado Freitas. Deputado Freitas, só um minuto. Deputado Marcelo Santos, o senhor terminou a outra sessão mais rápido do que imediatamente. Não sei se foi garantido o tempo dos oradores. Foi? Garantidíssimo. Muito obrigado, deputado Marcelo. Deputado Sérgio Magés, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho que Vossa Excelência empenhou no retorno dos 25% e, inclusive, uma luta muito forte contra o entendimento do Tribunal de Contas e é reconhecimento de todos nós, seus colegas parlamentares, mas a gente nunca na vida, deputado Sérgio, consegue superar nada, é o que eu ouço e o que eu pratico e consigo perceber na minha luta, a gente não consegue nunca superar nada sozinho, sempre tem companheiros na luta. Parabéns para Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Torino Marques. Boa tarde, senhoras e senhores, público que nos assiste nesse momento na TV Assembleia, também os internautas, deputados que estão aqui na plenária. É um prazer, às 3h35, na 9ª sessão ordinária da 19ª legislatura, desse dia 24. Olha, pessoal, discussão única em regime de urgência. No desespero, mais uma vez. O governador Renato Casagrande criando despesas extraordinárias na casa, senhoras e senhores, de bilhões. Agora pede um crédito suplementar de mais de 1 bilhão voltados para a educação e também para a Previdência. Ambas as partes, senhoras e senhores, já possuem cifras bilionárias no orçamento aprovado aqui nessa Casa de Leis. Dei uma lida nessa proposição e o governador elenca diversos segmentos onde supostamente serão investidos estes valores, que o deputado Freitas acabou de falar. Porém, em momento algum, discrimina quanto será destinado para cada intenção de pasta de investimento. Não discriminou sequer as despesas e quanto irá gastar em cada uma delas. No dito popular, apenas disse: preciso de mais dinheiro. Dinheiro do povo, do contribuinte. Aprovamos esta plenária aqui a reforma da Previdência, prevendo a redução, claro, dos gastos e superávit das contas do IPAJM. Mas agora vamos destinar em crédito suplementar 450 milhões de reais. Isso porque já aprovamos as contas e também aprovamos o orçamento. De repente aparece necessidade de 450 milhões só para o IPAJM. Das duas, uma: ou o Estado está sendo mal gerido ou o orçamento anterior foi mal elaborado. Simples assim. A coisa é tão mal feita que nas declarações de despesas que acompanha esse PL, nos itens 1.5, 1.6 e 1.7 consta uma declaração no valor de 66 milhões para a educação e outra de 450 milhões para o IPAJM. Mas o PL prevê crédito suplementar de mais de 1 bilhão de reais. Eu quero aqui chamar a sua atenção, você capixaba, você cidadão, que isso é mais uma prova da assombrosa dívida que o Estado vai herdar para que o governador trabalhe sua reeleição e consiga agradar os apadrinhados, e os padrinhos. Essa conta vai sobrar, senhor presidente, público que nos assiste, para todos nós. Do jeito que veio esse projeto de lei que pretende gerar crédito suplementar de mais de 1 bilhão, feito nas coxas e sem informação clara como está, é lógico, capitão Assunção, delegado Danilo Baense, Carlos Von, queridos amigos, público que nos assiste, é lógico que eu vou votar, eu não vou concordar com esse projeto e vou votar contra. Muito obrigado. Muito bem, deputado Torino Marques. A gente
tem toda a possibilidade, pela liberdade, pelo livre-arbítrio, que todos nós fomos criados, de tomar as nossas decisões. E somos resultado das decisões que nós tomamos, cada um de nós. Mas no meu relatório, eu deixei muito claro que os recursos necessários à execução do referido crédito suplementar serão provenientes do superávit financeiro. E o deputado Sérgio Majeski, muito elogiado sempre por todos nós, mas de forma muito particular pelo doutor Hércules, o deputado Sérgio Majeski, enquanto o professor aqui no plenário, ele foi ali e explicou melhor do que eu, que a partir de uma vitória de colocar os 25% novamente previstos para a educação da receita desse Estado, quando se tem um superávit primário, deputado Torino Marques, automaticamente precisa colocar o superávit no crédito de 25% da educação. Então é muito em função disso, e a distribuição está toda muito bem destinada aqui, que está à disposição de Vossa Excelência, e está no projeto também. Então, eu quero parabenizar esse governo do Estado do Espírito Santo, enquanto relator, que esse Estado que nós tomamos é o Estado que hoje mostra superávit primário das receitas, esse Estado que consegue colocar mais de 1 bilhão distribuído na educação nesse tempo. Então, eu preciso bater palma para esse governo, porque não foi o tempo todo assim no Espírito Santo. Hoje a gente vive um Estado de soberania, um Estado de excelência e um Estado que é referência para o Brasil. Continua em discussão, com a palavra a deputada ministra Irine Lopes. Boa tarde, presidente, mesa, todos os colegas, quem nos assiste. Relator, a minha pergunta é bastante simples e direta. Já que nós estamos falando do superávit, né, todos os recursos aqui para o crédito suplementar vêm do superávit. Eu só queria que, se pudesse, porque nós não recebemos a sua tabela, certo? Então, aqui eu gostaria de que o senhor fosse mais claro na questão que se refere porque para mim está bastante claro a questão da educação, né, e da previdência. O que eu só gostaria que o senhor, por favor, nos desse aqui uma atenção explicando essa parte dos chamados encargos gerais, que está na sua tabela, mas eu não tive acesso ainda, tá certo? Deputada ministra, consultando aqui o nosso líder do governo, para não ter dúvida, os encargos gerais é para o Instituto de Previdência. Ok? Continua em discussão. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Deputado, por gentileza, Vossa Excelência falou que superávit é 100% verba do governo estadual? Não, eu disse que parte do recurso Não foi isso não. Foi 100%. Foi. Não, foi 100%. Eu não usei essa expressão. Qual o valor da União? Então não é superávit do governo. Eu não usei essa expressão 100% aqui, deputado. Então, por gentileza, me diga qual é o valor que é repasse da União. Não, eu não falei de repasse da União. Mas não tem superávit, por isso que está sendo feito essa entrega de mais de R$1 bilhão? O deputado Capitão Assunção. Só para esclarecimento. Eu já declarei o meu voto conforme o deputado Torino. Aqui não traz o valor do repasse da União, mas... Traz sim, senão não vai... Como é que não vou votar aqui não tem repasse?
tem sim, deputado. Aqui não traz o valor do repasse, mas o repasse... Se Vossa Excelência puder pedir ao deputado... Se Vossa Excelência puder ouvir, além de falar... Tá bom. Pode ouvir? Claro. O repasse da União não é um repasse benevolente. O repasse da União é um repasse obrigatório. Então tem que ser somente 629 milhões de reais. E não 1 bilhão, como está dizendo ali pelo deputado. Negativo. O repasse da União é de exatamente 383 milhões 930.541 reais. Vossa Excelência que precisa explicar o porquê que tem que ser 629 Não, você está falando que é 100%. Não. O superávit. Novamente, Vossa Excelência tenta colocar alguma palavra. Vossa Excelência, pela segunda vez, está usando esse termo 100%. Em momento nenhum, eu, Freitas, usei esse termo 100%. Então, quanto que é de superávit? Por favor, em percentual. Não, eu não falei isso percentual, eu falei o valor do superávit, posso repetir para Vossa Excelência. Então eu vou habilitar a sua mente. De repasse da União, nós temos 383.930.000 reais. Pronto. O restante, sim, de impostos, taxas, contribuições do governo estadual. O valor Está esclarecido, presidente. Obrigado. O valor do superávit, capitão Assunção, é de 1.077.140.428 reais. Isso, exatamente. Tirando os 383 milhões que são repasses da União. Repasses da União nesse sentido, deputado capitão, são obrigatórios. Então, se é obrigatório, é recurso do Estado, meu amigo. O restante é propaganda do governador, não é um bilhão. Se é obrigatório, é recurso do Estado. Senão não era da União repassado ao Estado do Espírito Santo. Tumultuar não tem necessidade. Nós temos um governo de excelência. Eu admiro o seu trabalho à frente da Comissão de Finanças, mas a gente tem que deixar claro aqui que parece assim, quem está assistindo nós ao vivo aqui, parece que é tudo vindo da Receita do Estado como contribuição do governador Casagrande. Não é isso que está acontecendo. Vamos só esclarecer para o povo que na mente 383 milhões de reais e 930.541 reais, milhões de reais. Vossa Excelência, por que tem que ser 600 que precisa explicar 1%? Não, você está falando que é assim, o superávit. Novamente tenta colocar alguma palavra. Vossa Excelência, pela segunda, esse termo 100%. Uma vez, está usando, Freitas, usei esse termo 100%. Então, quanto que é de superávit? Em momento nenhum, eu não fui, por favor, em percentual. 29 mil. Posso repetir para Vossa Excelência. Falei o valor do superávit. Então eu vou habilitar. Em repasse da União, nós temos somente 630 mil reais, 3 milhões 380 sim, de impostos, taxas, pronto. O restante está esclarecido, presidente. Obrigado. Estadual. O valor do superávit, capitão Assunção, é de 1.070.000 contribuições do governo 147.000.428 reais. Isso, exatamente. Tirando os... Falei isso percentual. 383 milhões que são repasses da União. Repasses da União... E sentido, deputado capitão, são nesse sim, obrigatórios. Então, se é obrigatório, tem que ser somente é recurso do Estado, meu amigo. O restante é propaganda do obrigatório. Então, o governador não é um bilhão. Se é obrigatório, é recurso do Estado. Repasse da União, repasse repassado ao... Senão não era o Estado do Espírito Santo. Repasse benevolente. Tumultuar não tem na União, não é um repasse. Nós temos um governo de excelência. Eu admiro o seu trabalho à frente da Comissão de Finanças, mas a gente tem que deixar claro aqui que parece assim, quem está assistindo nós ao vivo aqui, parece que é tudo vindo da Receita do Estado como não é isso que está acontecendo. Só a contribuição do governador Casagrande, 383 milhões de reais. E nascer para o povo que na 541 reais, milhões de reais. Vossa Excelência, por que tem que ser 600? 930 mil. Não, você está falando que é 100%. Não, é que precisa explicar tenta colocar alguma palavra. Vossa Excelência, o superávit. Novamente esse termo 100%. Vossa Excelência, pela segunda vez, está usando, Freitas, usei esse termo 100%. Quanto que é de superávit? Em momento nenhum, por favor, em percentual. Eu não fui. 29 mil.
Posso repetir para Vossa Excelência? Falei o valor do superávit. Então eu vou habilitar. Em repasse da União, nós temos somente de 630 mil reais, 3 milhões 380 de impostos, tá? Pronto. O restante esclarecido, presidente. Obrigado. Estadual. O valor do superávit, capitão Assunção, é de 1.747 milhões. As contribuições do governo. R$1.428. Isso, exatamente. Tirando os Falei isso percentual. 383 milhões que são repasses da União. Repasses da União. E tido, deputado capitão Sombra, nesse sim, obrigatórios. Então, se é obrigatório, então tem que ser somente é recurso do Estado, meu amigo. O restante é propaganda do obrigatório. Então, obrigatório é recurso do Estado. O governador não é um repasse da União, repasse, senão não era o Estado do Espírito Santo. Repasse benevolente. Tumultuar não tem na União, não é um repasse cidade. Nós temos um. Eu admiro o governo de excelência da Comissão de Finanças, mas a gente tem o seu trabalho à frente, que parece assim, quem está assistindo nós ao vivo aqui, tem que deixar claro aqui, parece que é tudo vindo da receita do Estado, como repassado ao não é isso que está acontecendo. Só esclarecer 383 milhões de reais e na atribuição do governador Casagrande para o povo, que na 541 reais. 6 mil milhões reais. Vossa Excelência, por que tem que ser 600? 930 mil? Não, você está falando que é 100%. Não, é que precisa explicar tenta colocar alguma palavra. Vossa Excelência, o superávit. Novamente esse termo 100%. Vossa Excelência, pela segunda vez, está usando. Quanto que é de superávit? Em momento nenhum, por favor, em percentual. Não, eu não fui. 29 mil. Posso repetir para Vossa Excelência? Falei o valor do superávit. Então eu vou habilitar. Em repasse da União, nós temos somente de 630 mil reais, 3 milhões 380. Pronto. O restante de impostos, tá? Estadual. O valor do superávit, capitão Assunção, é de esclarecido, presidente. Obrigado. R$1.747 milhões. R$1.400. As contribuições do governo, tirando os. Falei isso percentual, R$28. Isso, são 383 milhões que são repasses da União. Repasses da União. E tido, deputado capitão Sombra, nesse sim, obrigatórios. Então, se é obrigatório, é recurso do Estado, meu amigo. O restante é propaganda do. Tem que ser somente. É recurso do Estado. O governador não é um repasse da União, repasse, senão não era o União. Repasse benevolente. Tumultuar não tem necessidade. Nós temos um. União não é um repasse. Eu admiro da Comissão de Finanças, mas a gente tem o seu trabalho à frente, que parece assim, quem está assistindo tem que deixar claro aqui, parece que é tudo vindo da receita do Estado, como repassado ao não é isso que está acontecendo. Só esclarecer 383 atribuição do governador Casagrande para o povo, que na 6 mil milhões 541 reais. Vossa Excelência, por que tem que ser 629? Não, você está falando que é 930 mil. É que precisa explicar tenta colocar alguma palavra. O superávit. Novamente, Vossa Excelência, esse termo 100%. Uma vez, está usando Vossa Excelência pela segunda. Quanto que é de superávit? Posso repetir para Vossa Excelência? Falei o valor do superávit. Então eu vou habilitar. Em repasse da União, nós temos somente de 630 mil reais. 380
sim, de impostos, pronto. O restante... O valor do superávit, capitão Assunção, é de também, tirando os... Eu admiro... Tem que deixar claro aqui, R$541. Vossa Excelência... O superávit... Novamente, Vossa Excelência tenta colocar alguma palavra. Vossa Excelência, pela segunda vez, está usando esse termo 100%. Que precisa explicar o 930 mil. Não, você está falando que é assim, o quanto que é de superávit? Por que tem que ser 600? Posso repetir para Vossa Excelência. Falei o valor do superávit. Então eu vou habilitar. O repasse da União, nós temos somente R$130 mil, os 380 sim, de impostos, pronto. O restante, o valor do superávit, 3 mil milhões, vai ser para o povo, que na Constituição é de atribuição do governador Casagrande. Tirando os... Eu admiro... Tem que deixar claro aqui, R$541. O superávit. Novamente, Vossa Excelência, pela segunda, tenta colocar alguma palavra, vez, está usando esse termo 100%. Que precisa explicar o 930 mil, o quanto que é de superávit? Por que tem que ser 629? Não, você está falando que é assim. Eu falei o valor do superávit, posso repetir para Vossa Excelência. Então eu vou habilitar somente. O repasse da União, nós temos R$630 mil, os 380 sim, de impostos, pronto. O restante, o valor do superávit, 3 mil milhões, mais. Vossa Excelência, ser para o povo, que na Constituição é de atribuição do governador Casagrande. Tirando os... Eu admiro... Tem que deixar claro aqui, R$541. O superávit. Novamente, Vossa Excelência, pela seguinte, Vossa Excelência tenta colocar alguma palavra, vez, está usando esse termo 100%. Que precisa explicar o 930 mil, o quanto que é de superávit? Por que tem que ser 600?
Não, você está falando que é assim. Eu falei o valor do superávit, posso repetir para Vossa Excelência. Então eu vou habilitar somente. De repasse da União, nós temos 630 mil reais, uns 380 sim de impostos, tá? Pronto. O restante, o valor do superávit, 3 mil milhões, mais Vossa Excelência. Para o povo que na construção é de contribuição do governador Casagrande. Tirando os eu admiro. Tem que deixar claro aqui, R$541. O superávit. Novamente, Vossa Excelência, pela segunda, tenta colocar alguma palavra, uma vez, está usando esse termo 100%, é que precisa explicar o 930 mil, o quanto que é de superávit? Por que tem que ser 600? Falei o valor do superávit 29 mil. Não, você está falando que é sempre. Posso repetir para Vossa Excelência. Então eu vou habilitar. De repasse da União, nós temos somente de impostos, tá? Uns 380 valor do superávit. Pronto. O restante, 3 mil milhões. Para o povo que na construção é de contribuição do governador Casagrande. Tirando os eu admiro. Tem que deixar claro aqui, R$541. O superávit. Novamente, Vossa Excelência, pela segunda, tenta colocar alguma palavra, uma vez, está usando esse termo 100%, é que precisa explicar o 930 mil, o quanto que é de superávit? Falei o valor do superávit 29 mil. Não, você está falando que é assim. Por que tem que ser 600? Posso repetir para Vossa Excelência. Então eu vou habilitar. De repasse da União, nós temos de impostos, tá? Somente. Uns 380 valor do superávit. Pronto. O restante, 3 mil milhões.
povo que na construção é de contribuição do governador Casagrande. Tirando os... Eu admiro... R$541. Tem que deixar claro aqui. O superávit. Novamente, Vossa Excelência, pela segunda, tenta colocar alguma palavra, vez, está usando esse termo 100%. É que precisa explicar o 930 mil. O quanto que é de superávit? Eu falei o valor do superávit. Não, você está falando que é 100%. Posso repetir para Vossa Excelência. Então eu vou habilitar. Repasse da União, nós temos sim de impostos, tá? Somente. Valor do superávit capital. Pronto. O restante, 2.000 milhões, vamos 380. Para o povo que na construção é de contribuição do governador Casagrande. Por que tem que ser 600? Tirando os... Eu admiro... R$541. Tem que deixar claro aqui, Vossa Excelência, pela segunda vez, está usando, tenta colocar alguma palavra, esse termo 100%. 930 mil, que precisa explicar o quanto que é de superávit. Eu falei o valor do superávit. Não, você está falando que é 100%. Posso repetir para Vossa Excelência. O superávit, novamente, então eu vou habilitar. Repasse da União, nós temos sim de impostos, tá? Somente. Valor do superávit capital. Pronto. O restante, 2.000 milhões, vamos 380. Para o povo que na construção é de Por que tem que ser 600?
Exatamente, tirando os... Eu admiro... R$541. Tem que deixar claro aqui, Vossa Excelência, pela segunda vez, está usando, tenta colocar alguma palavra, esse termo 100%. 930 mil, que precisa explicar o quanto que é de superávit. Eu falei o valor do superávit. Não, você está falando que é sempre o superávit. Novamente. Então eu vou habilitar o repasse da União, nós temos somente de imposto, tá? O valor do superávit capital. 6 mil milhões, vamos 380. Pronto. O restante a construção é de ser para o povo que na posso repetir para Vossa Excelência. Por que tem que ser 600? Tirando os... Eu admiro... R$541. Tem que deixar claro aqui, Vossa Excelência, pela segunda vez, está usando, tenta colocar alguma palavra, esse termo 100%. 930 mil, o quanto que é de superávit? Não, você está falando que é eu falei o valor do superávit. Então eu vou habilitar o superávit. Novamente, repasse da União, nós temos de imposto, tá? O valor do superávit capital. 6 mil milhões. Pronto. O restante da construção é de ser para o povo que na... Posso repetir para Vossa Excelência. Por que tem que ser 600? Tirando os... Eu admiro... Os 380... R$541. Tem que deixar claro aqui, Vossa Excelência, pela segunda, esse termo 100%, tenta colocar alguma palavra. Uma vez, está
usando o quanto que é de superávit? 930 mil. Não, você está falando que assim, eu falei o valor do superávit. Então eu vou habilitar o superávit. Novamente, sim, de imposto, tá? O valor do superávit, 3 mil milhões. O repasse da União, nós temos, construção, é de para o povo, que não posso repetir para Vossa Excelência. Por que tem que ser 600? Tirando os... Eu admiro... R$541. Tem que deixar claro aqui. Esse termo 100%. Tenta colocar alguma palavra. Vossa Excelência, pela segunda vez, está usando o quanto que é de superávit. Não, você está falando que assim, eu falei o valor do superávit. 930 mil. O superávit. Novamente. Sim, de imposto, tá? Então eu vou habilitar o valor do superávit, 3 mil milhões. O repasse da União, nós temos, construção, é de para o povo, que não posso repetir para Vossa Excelência. Por que tem que ser 600? Os 380. Também tirando os... Eu admiro... R$541. Tem que deixar claro aqui. Tenta colocar alguma palavra. Esse termo 100%. Vossa Excelência, pela segunda vez, está usando o quanto que é de superávit. Eu falei o valor do superávit. Não, você está falando que é 930 mil. O superávit. Novamente, sim, de imposto, tá? O valor do superávit, 3 mil milhões. O repasse da União, nós temos, construção, é de para o povo, que não posso repetir para Vossa Excelência. Por que tem que ser 600? Os 380.
Exatamente, tirando os... Então eu vou habilitar... Eu admiro... R$541. Tem que deixar claro aqui. Tenta colocar alguma palavra, esse termo 100%. Vossa Excelência, pela segunda vez, está usando Quanto que é de superávit? Não, você está falando que é assim. Eu falei o valor do superávit. 930 mil. Pronto. O restante. O superávit. Novamente, sim, de imposto, tá? O valor do superávit capital. 6 mil milhões. Repasse da União, nós temos somente. Construção é de ser para o povo que não é que precisa explicar ou posso repetir para Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, servidores da casa, todos que nos acompanham pelas redes sociais da Assembleia, boa tarde. Já há alguns dias eu não venho aqui a essa tribuna, dado ao retorno do método antigo das inscrições, mas por isso, em tempo normal, eu não fiz aqui o registro que considero fundamental para o país de um ato político, cívico, democrático que marcou no último dia 7 a apresentação da pré-candidatura do presidente Lula a concorrer às eleições no Brasil. Acredito que esse pode ser o momento. Acredito e aposto que esse será um momento onde nós deveremos, como cidadãos e como autoridades constituídas do nosso país, buscarmos fazer um debate sobre os rumos do Brasil, sobre o seu desenvolvimento, sobre a sua recuperação econômica. Há 26 anos não assistíamos e não vivíamos a uma inflação tão cruel como a que vivemos agora. O retorno do Brasil ao mapa da fome não apenas é uma vergonha, como é um ato de crueldade com as pessoas que morrem por inanição e por outras doenças provocadas pela ausência de uma nutrição correta. Eu espero que possamos fazer um debate claro, explícito, sem enganar ninguém. Nós vamos discutir a economia, nós vamos discutir o meio ambiente, o patrimônio brasileiro, não aquela vergonha que foi feita no Congresso a semana passada, colocando à venda a Eletrobras, aprovando o estudo nas residências e acabando com isso com a escola pública. Portanto, filho de trabalhador e de trabalhadora e pobres e negros e negras não vão poder estudar. Que família pobre vai poder contratar uma professora ou um professor para ir na sua casa dar aula exclusivamente aos seus filhos? Esse país está caminhando para a segregação. E eu espero que a gente tenha a honradez
de fazer o debate, claro, sem fake news e sem mentiras. Mentiras do tipo, vão tomar televisão, se tiver 2 quartos, o seu apartamento vai ser dividido. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. Isso é menosprezar a inteligência das pessoas. Eu espero que essa eleição, que decididamente será um divisor de águas entre o Brasil civilizatório e o Brasil da violência, da morte, um Brasil contra a vida, se dê de forma explícita e não através das meias-verdades e do desprezo com a capacidade de raciocínio do povo brasileiro. E é por isso que eu estarei empenhada na campanha do presidente Lula, o melhor presidente que esse país já teve, com mais desenvolvimento. E tem mais. Vamos discutir projeto? Vamos discutir projeto mesmo, porque todos os processos, vamos falar a verdade, todos os processos movidos contra o presidente Lula, ele foi absolvido de todos. Todos. Então não vamos escolher esse caminho, porque esse é o caminho da enganação, do discurso fácil, do discurso que quem só fala o que os outros querem ouvir, do discurso que não tem a capacidade de entrar nas polêmicas e concluo aqui, presidente, e nos difíceis gargalos e desafios para recuperar essa nação e para que o seu povo tenha salário, casa, comida, educação e que possa acreditar não só no presente, mas que tenhamos um futuro brilhante para a nossa juventude. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o próximo orador, o deputado Carlos Von. Senhor presidente, depois de ser vítima de uma quadrilha por mais de 3 anos, foram mais de 5 denunciações caluniosas, sempre usando o mesmo modus operandi, eu decidi denunciar a Polícia Federal, a nossa Procuradora-Geral de Justiça e diversas outras instituições que têm essa responsabilidade de fiscalizar e investigar toda essa criminalidade que nós estamos aí acompanhando no estado do Espírito Santo. Então, o modus operandi deles é da seguinte forma: primeiro, vão até o site do Ministério Público Estadual, lá na ouvidoria, e fazem uma denúncia anônima, sem dizer quem que está fazendo a denúncia, me acusando de algum crime qualquer. Depois que a denúncia é feita, eles enviam essa denúncia para um bandido, um bandido chamado Elimar Cortes, que já recebeu mais de R$500 milhão do governo do estado, bancando um bandido na cara dura para difamar os adversários do governador Casagrande. E esse bandido faz uma matéria no seu blog e depois que a matéria está pronta, usando foto, usando imagem, com texto calunioso, ele manda essa denúncia para a milícia digital do PSB, distribuir nos grupos de WhatsApp, no meu caso, na cidade de Guarapari. Isso aí ocorreu por 5 vezes. Na 5ª vez eu decidi denunciar e denunciei a nossa Procuradora de Justiça, Luciana, e também a Polícia Federal. A Luciana, a Procuradora de Justiça, a Procuradora-Geral de Justiça do Estado, pediu que a Polícia Civil instaurasse um inquérito para investigar essa quadrilha que foi criada com o único objetivo de assassinar reputações de adversários políticos do governador Casagrande. Então, pois bem, ela pediu,
E no meio dessa investigação, eis que essa quadrilha age novamente. Foram lá no site do Ministério Público, me acusaram de forma grave de praticar tráfico de drogas e ser usuário de drogas dentro da Assembleia Legislativa e enviaram essa denúncia mais uma vez para esse bandido chamado Elimar Cortes, que repercutiu essa denúncia anônima, enviou para um outro bandido chamado Carlos Augusto Fernandes, conhecido como Guto Fernandes, na cidade de Guarapari. Ele que teve sua mulher empregada no Detran, já recebeu obras de terceirizadas, né? E empresas que ganharam licitação são coagidas a contratar a empresa fraudulenta dele para prestar serviço. E ele também, na época de campanha, é o que mais ganha recursos da campanha do Sempre Laranja de Guarapari, o seu Gedson Merizio. Então, abastece ele com muito dinheiro, para quê? Para que ele possa estar nos grupos, divulgando essas matérias feitas pelo outro bandido, o Elimar Cortes. Então, esse é o modus operandi dessa quadrilha que vem atuando há mais de 3 anos no estado do Espírito Santo, que infelizmente até agora não foi feito absolutamente nada contra eles. Agora, quando fazem uma denúncia contra mim lá, uma denúncia anônima, uma denúncia apócrifa, é um monte de diligência, chama assessor para depor, faz isso, faz aquilo. Agora, quando chega no governo do estado, é muito difícil que alguma coisa aconteça. Depois do Elimar Cortes, esse bandido aí, esse miliciano, depois que ele faz a denúncia, depois que ele publica a matéria dele, vem outros blogs sujos, que todos eles recebem recursos do governo estadual também e acaba repercutindo a matéria da mesma forma. Muitas vezes exatamente com o mesmo texto que foi produzido pelo bandido do Elimar Cortes. E fica a pergunta, até quando isso vai continuar? Até quando? Por exemplo, teve um blog desse que produziu essa matéria caluniosa e no dia seguinte recebeu meia página de publicidade do Bandes, que é presidida pelo senhor Munir Abud, que tudo indica que é um dos financiadores dessa quadrilha, tudo indica que é um dos líderes dessa quadrilha. Só mais um minuto, senhor presidente. Que é um dos líderes dessa quadrilha, juntamente com o senhor Tiago Hoffmann, é ele mesmo, todo poderoso do governador. O governador está aí ligando para os prefeitos, para os vereadores, pedindo voto para esse cidadão, que tudo indica ser chefe dessa quadrilha que vem atuando há mais de 3 anos. Eu digo isso por quê? Porque tem aí um blogzinho chamado Redação Capixaba, uma tal de Camila, que é proprietária desse blog. Eu fui ver, entrei no site da Transparência, recebendo dinheiro do governo do estado. Um dia antes dela produzir a matéria caluniosa ao meu respeito, ela faz uma matéria do seu Tiago Hoffmann, nova liderança no Espírito Santo. Tiago Hoffmann surge como a nova grande liderança do Espírito Santo. E no dia seguinte, Carlos Von, denunciado por tráfico de drogas, investigado por tráfico de drogas. Deputado Von, passa a palavra. Já vou encerrar, senhor presidente. Aí passo, Carlos Von, anunciado. Então, assim, espero que realmente tanto o Ministério Público quanto a Polícia Civil e a Polícia Federal investiguem a fundo e cheguem realmente nesses bandidos que estão aí com o único intuito de assassinar reputações de adversários desse cidadão chamado Tiago Hoffmann e o governador Casagrande. Forte abraço, que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Gostaria de falar daqui a pouco ali também. Mas o Zé Esmeraldo vem. Senhor presidente, gostaria também. Deputado, com a palavra, o deputado Zé Esmeraldo. Vai lá, Zé. Pela ordem, deputado Zé Esmeraldo. Vai você primeiro, você primeiro. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia. Na última quinta-feira,
19 de maio de 2022, estive em Domingos Martins, onde fui recebido pelos moradores e comerciantes da comunidade do Vale da Estação, no restaurante do nosso amigo Miguel, na presença do prefeito Vanzetti Kruger, vereador Jonei Degen, além de diversos comerciantes e lideranças da região, para anunciar a publicação no Diário Oficial do Estado da ordem de fornecimento de 6.000 metros quadrados de materiais para a tão sonhada obra de pavimentação da estrada que liga Vale da Estação a Bom Jesus. Esta é mais uma conquista nossa, junto ao governo do Estado. Agradeço a presença de todos e todas que estiveram prestigiando a minha visita nesta comunidade. Everton, Carlos Roberto Klein, Ângelo Nazaré, Fabiana Barbosa, Zazimo Sérgio, Guto, Márcio, Marcos, Ailton, Noêmia, Maria, Luiz Roberto, Giovanni, Gabriel Henrique, Helena Litt, Maria Litt, Cremilda Litt, Fátima Abrantes, Flores Berto, Aloísio Gavioli, José Ovídio, José Carlos Reis, Eliésio, George Gava, Marta Brunoro, José Janes Din, Maria Ruth, nosso amigo pastor Guilherme Litt. Minha atuação nesta demanda, senhor presidente, senhores deputados, vem de muito tempo, quando iniciei diversas reuniões com a comunidade e, inclusive, conseguimos o recurso para a realização de estudo topográfico de todo o trecho que hoje irá receber esse calçamento. Agradeço ao governo do Estado por atender o pedido da população com a garantia desse calçamento na pessoa do meu amigo Davi Diniz, secretário de Estado da Casa Civil, ao prefeito Vanzetti, ao governador Renato Casagrande, uma obra de alta importância. São 1.000 metros que serão construídos nesta região, uma região linda, maravilhosa, mas aqueles que a frequentam, que ali moram, têm dificuldade de acesso às suas residências. E tem mais, além desse 1 quilômetro que será executado nesta região, Vale da Estação, vamos, assim que conclua, vamos conseguir mais 1.000 metros para que aquela população possa realmente ter tranquilidade em chegar às suas casas. É um avanço, é importante, é fundamental, mas precisa de alguém que tenha peito e coragem para enfrentar uma situação que há mais de 20 anos, é importante falar aqui, há mais de 20 anos que esses moradores fazem essa reivindicação e que não tinham êxito. Agora não, agora o êxito já iniciou, porque nós vamos implantar ali de imediato, esse mês ainda, no mês de junho, chegará os 6.000 metros de paviesse e também para
para a outra região, que é uma região fundamental, importante, de Goiabeiras, chegará a mais 2.000 metros quadrados, porque 1 quilômetro já tem lá em Goiabeiras e chegarão mais 2.000 metros quadrados para que aquela população possa viver com tranquilidade e qualidade de vida. Esse é o trabalho desse deputado, o trabalho do cara que fala e cumpre o que diz. Isso é importante e vamos seguir nesse ritmo, porque esse é o ritmo que a população quer do parlamentar, daquele parlamentar que teve a sua votação, aquele parlamentar que teve o apoio da população, mas os moradores também querem o seu resultado. E o resultado está aí. Vai chegar muito mais, não só na região de Goiabeiras, como também na estação do Vale, tão sofrida, tão necessitada, mas que nós com certeza vamos dar a solução necessária e suficiente para que seus moradores possam ir e vir de suas casas. Agradeço ao meu amigo a Dari Pagum pela oportunidade, até mesmo porque são 16h40, Dari, você está sendo coerente, porque isso pode ir até 6 horas. Então, agora nós vamos ter o nosso brilhante futuro deputado federal falando aqui. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. O deputado Hudson, o deputado Torino pediu pela ordem, é isso? Deputado Hudson, quer falar lá? Então, pela ordem, deputado Hudson Léo. Cumprimentar o presidente dessa sessão, o deputado Dari Pagum, os deputados e deputadas presentes nessa Casa de Leis e a todos que nos assistem pela TV Ares. Ontem eu participei de um evento na Grande São Pedro, convidado pelo Bruno Bertolo, presidente do Racing Futebol Clube. O que está acontecendo ali é uma incoerência muito grande. É um local da comunidade onde se pratica atividade física, atividade desportiva naquele local. E misteriosamente, está ali a foto do Bruno Bertolo, Guarda Municipal de Vitória, grande liderança, presidente do Racing. Mostra as outras fotos também, Luciano, por gentileza. E eles foram surpreendidos por uma liminar, perdendo o campo que eles já usam há 78 anos. Então, assim, no primeiro momento, a juíza atendeu o que o requerente pediu e concedeu a liminar, eles perdendo o campo. Mas, no segundo momento, vão ver que muitas incoerências aconteceram nesse processo. Primeiro que eles colocaram uma construtora a morar como se lá tivesse projeto. Não tem. Então, a toda a comunidade pode contar com esse deputado. Sou amigo do clube há muito tempo e eu vou começar a investigar dentro da Prefeitura de Vitória, porque tudo começou com uma certidão. Provavelmente um funcionário, não vão pedir para ver o que aconteceu, um funcionário, a gente não sabe se indevidamente ou intencionalmente deu uma certidão indevida. Não foi nessa gestão do prefeito Pasolini, foi na outra gestão, não estamos culpando ninguém, mas um prefeito não consegue ver todos os funcionários, então tudo nasceu de uma irregularidade dentro da Prefeitura de Vitória. Então a gente vai se reunir com as pessoas ali dentro do setor responsável e pode ter certeza, Bruno e toda a comunidade de São Pedro, a justiça vai ser refeita e pode ter certeza que o campo vai voltar para vocês. Agora, essa irregularidade eu vou ver até o final e pode contar com o deputado Hudson Leal. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa. O último que me pediu pela ordem, antes de encerrar a sessão, deputado Torino Marques. Olha, senhor presidente, público que nos assiste nesse exato momento aqui na TV Assembleia, hoje é dia 24 de maio, né? É um dia mas muito especial mesmo. É comemorado o Dia Nacional do Café. Para que não persistam
dúvidas, só para lembrar aqui, esclarecemos que hoje é o Dia Nacional, mas foi no dia 14 de abril o Dia Mundial do Café. A iniciativa dessa data partiu da Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, em 2005 isso. A escolha coincide também com a época de abertura das colheitas na maior parte das regiões produtoras do nosso país. Olha, nosso país, para vocês ficarem sabendo, é o segundo maior consumidor de café e o maior exportador do mundo também. A ABIC estima que a produção brasileira corresponde a 1/3 da produção mundial. Outro dado, né, muito importante, é que 95% da população consome a bebida. O café, uma riqueza mundial. O mundo todo toma café. De longe, é a bebida mais consumida do mundo depois da água. Já imaginou o que é isso? Aqui, ao mesmo tempo em que faço esse registro maravilhoso, quero exaltar também a importância do agronegócio nas nossas vidas e principalmente de seus protagonistas, sejam os produtores, as cooperativas, sindicatos e as demais instituições. Aproveito este momento para estender também as minhas homenagens aos maiores produtores de café Conilon do Espírito Santo: Rio Bananal, Vila Valério, Jaguaré, Nova Venécia, Sooretama, Linhares, São Mateus, Pinheiros, Governador Lindenberg, Boa Esperança, Vila Pavão, São Gabriel da Palha, Colatina e também Marilândia. Abraço especial. Incluo nesta lista os maiores produtores capixabas de café arábica: Brejetuba, Iuna, Vargem Alta, Ibatiba, Muniz Freire, Irupi, Afonso Cláudio, Domingos Martins, Ibitirama, Castelo, Mimoso do Sul, Santa Teresa. Uma informação muito relevante: no Espírito Santo, mais de 95% das lavouras de café arábica funcionam sem irrigação alguma. O café é a principal atividade agrícola do Espírito Santo. Está presente em todos os municípios capixabas, fora a cidade de Vitória. A atividade é a maior geradora de postos de trabalho entre nós capixabas. São 400 mil empregos diretos e indiretos. O café é a principal ou segunda maior geradora de renda em mais de 60 mil das quase 100 mil propriedades rurais do estado do Espírito Santo. Outro fato curioso, senhor presidente, público que nos assiste: mais de 70% dos produtores capixabas são de base familiar. O tamanho médio das propriedades é de apenas 8 hectares. Que lindo, né? Existem 131 mil famílias produtoras capixabas. Podemos aí dizer orgulhosamente que a reforma agrária nasceu de forma natural aqui no meu glorioso e amado Espírito Santo. Os dados citados são oficiais do Governo do Estado, do Centro de Comércio do Café, Federação da Agricultura ABIC, Federação da Agricultura e ABIC. Somos o segundo maior produtor brasileiro de café. Somos destaque nacional em cafés arábica e também o café Conilon. O Espírito Santo responde por mais de 30% da produção brasileira. Aqui, a cafeicultura ocupa, neste momento, 402 mil hectares em produção. O café é responsável por 37% do produto interno bruto agrícola capixaba. Outro registro a ser feito também não é algo saudável. Consta que anualmente o Estado perde recursos da ordem de 150 a 200 milhões de reais por ano, senhoras e senhores, a cada safra. Isso penaliza duramente os municípios produtores, com certeza, ou seja, quase todos. O que se pede é que o governo do Estado seja mais ativo e transparente na solução deste problemão. É muito dinheiro perdido, 150 a 200 milhões de reais por ano na safra. Gostaria aqui de ouvir sobre essa posição da Secretaria de Fazenda Estadual, bem como as demais autoridades capixabas que atuam no setor da cafeicultura do meu glorioso Espírito Santo. A questão é tão séria que só no setor cafeeiro de 4 estados o prejuízo ultrapassa, Sérgio Majeski, querido amigo, R$1 bilhão. Muito obrigado pela atenção, obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária, híbrida, virtual e presencial, será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será solene, hoje às 19 horas, em homenagem à cadeia produtiva do café, conforme requerimento da deputada Raquel Lessa, aprovado em plenário.
Está encerrada a presente sessão. A TV Assembleia acaba de transmitir a sessão desta terça-feira. Foram duas, uma ordinária e outra extraordinária. Na primeira, durante o expediente, começaram a tramitar 7 projetos e foram aprovadas 19 indicações parlamentares ao governo do Estado. Já na sessão extraordinária, os deputados votaram um projeto de lei de autoria do governo do Estado que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de mais de R$1,070 bilhão. O crédito será em favor da Secretaria de Estado da Educação, do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo e de Encargos Gerais do Estado. Mais informações você confere às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, mais perto de você.